O espírito da intimidade. Autora: Sobonfu Somé. Este áudio é dedicado a Cristiane Isabel Felipe. Capítulo 7. Casamento, dois mundos unidos. Casamento é uma forma de aprofundar o chamado do espírito. Reúne duas almas, dois propósitos, dois mundos e permite que expressem suas dádivas em benefício da comunidade. Casamento é uma forma de o espírito dar seu apoio a duas pessoas, para que alcancem uma energia maior. Ele une duas ou mais linhas de ancestrais, duas culturas e muitas formas diferentes de ver o mundo. Casamento é duas almas se tornando uma, almas ainda distintas, formando uma entidade. É uma forma de unir os dons de duas pessoas, para fortalecê-los e torná-las ainda melhores. O casamento é uma forma de reconhecer que duas pessoas estão embarcando em algo maior do que elas mesmas e maior que a tribo. O casamento é uma comunhão com todos os espíritos aliados. É uma comunhão com os dons das pessoas. É uma comunhão das coisas que estão no fundo da alma. Para os casados, o casamento é uma oportunidade de renovação de seus votos. É uma forma de a família se reunir, uma forma de as tribos se aliarem e uma oportunidade para celebrar o chamado que duas almas ou dois espíritos ouviram e responderam. Quando formamos um casal, unimos dois mundos. Para abrir nosso mundo para outra pessoa, precisamos passar pelo espírito. Ignorar o espírito e fazer de nosso casamento algo privado, apenas entre dois indivíduos, trará muitos desapontamentos. Na África, acreditamos que cada um de nós vem para este mundo com um propósito. Eventualmente, esse propósito determina com quem nos relacionamos. Certos propósitos são similares. Outros são muito parecidos. Dentre estes, procuramos a possibilidade de um relacionamento. Selecionar parceiros é tarefa dos anciãos, que, como conhecem todas as pessoas na aldeia e o propósito de cada uma delas, são os mais bem equipados para compreender quem pode combinar com quem na comunidade. Essa tarefa requer grande confiança e põe muita responsabilidade sobre os ombros dos anciãos. Se um casamento não funciona, eles têm de encontrar uma forma de corrigi-lo por meio de rituais. Quando fazem arranjos para os casamentos dos jovens iniciados, os anciãos levam diversos fatores em consideração. Os casamentos não são arranjados ao acaso. Se, por exemplo, unirem duas pessoas cujos propósitos se chocam, elas poderão se matar. Os anciãos têm de analisar se a energia dos dois é compatível, se eles têm possibilidade de conviver em harmonia, se o propósito de vida de um está alinhado com o do outro. Além disso, os anciãos precisam fazer previsões, para terem certeza da viabilidade da proposta de união. Eles apresentam o assunto ao espírito e fazem um ritual para confirmar e selar a aprovação do espírito. Depois disso, informam as aldeias e os indivíduos envolvidos no processo, a noiva e o noivo. Eu havia acabado de completar o ciclo de iniciação, com 16 anos de idade, quando fui chamada ao círculo dos anciãos. Fiquei bastante surpresa. A pessoa nunca sabe a razão que leva os anciãos a chamarem-na ao seu círculo, mas uma coisa é certa, há sempre algo cozinhando em seu caldeirão. De qualquer forma, quando cheguei lá, eles disseram: bem, temos esse filho que mora no Ocidente e precisamos de alguém que possa lhe fazer companhia. Minha resposta foi: e o que tem isso a ver comigo? Eles disseram: você é o tipo de pessoa que poderia se dar bem com ele. Gostaríamos que você se casasse com ele. Eu perguntei se não havia nenhuma outra pessoa na aldeia que pudesse se dar bem com ele. Minha ambivalência sobre deixar a aldeia levou-me a um estado de confusão, que, por sua vez, confundiu os anciãos, os quais não sabiam o que me dizer. A única coisa que disseram foi: o propósito de sua vida, Sobonfu, está nas mesmas linhas do dele. Não estamos tentando forçá-la a se casar com ninguém, porque sabemos que ficar longe de casa é muito difícil. Se ele morasse aqui perto, nem a teríamos chamado. Não teríamos tido essa reunião nem lhe oferecido a possibilidade de escolha. Você simplesmente teria sido notificada.
Eu perguntei como poderia viver longe dali e sobreviver sem minha família e sem todo mundo. Eles responderam: você será cuidada. Só o que precisa fazer é nos dizer sim, e tudo estará bem. Eu disse que não poderia dar uma resposta naquele instante, porque não sabia com o que estava lidando. Eles disseram que eu teria algum tempo para pensar no assunto. Depois, eu deveria ir até eles e dar a minha resposta. Pensei a respeito daquilo por 3 meses. Primeiro, procurei por meus pais e perguntei o que eles achavam que eu devia fazer. Eles disseram: você não pode nos perguntar. Estamos ligados demais a essa questão para poder lhe dar bons conselhos. Minha avó tinha acabado de morrer e ela havia sido a minha principal conselheira. Depois de 1 mês, procurei minhas outras avós. Elas também responderam que estavam ligadas demais à questão, para poder me aconselhar. Então, passei algum tempo ao lado do túmulo da minha avó. Certa noite, enquanto estava sentada ali, as seguintes palavras vieram para mim: não se preocupe. Simplesmente diga sim e verá que tudo ficará bem. Assim, no dia seguinte acordei, fui até os anciãos e disse que concordava. Eles ficaram bastante aliviados e disseram que iriam começar os preparativos, e o casamento iria se realizar em breve. Eu não conhecia meu futuro marido, Malidoma, mas conhecia sua família. Ele era a única pessoa da família que eu não conhecia. O casamento se realizou quando eu tinha 20 anos, e, como na aldeia não há necessidade da presença dos noivos no casamento, Malidoma não estava presente. Ele foi notificado por correio, posteriormente. Malidoma tinha sido enviado ao Ocidente pelos anciãos, para ensinar sua sabedoria e para tornar-se, como diz seu nome, amigo dos estranhos. Ele tinha estudado na Universidade de Ouagadougou, em Burkina Faso, e na Sorbonne, na França. Depois, foi parar nos Estados Unidos. Na época de nosso casamento, ele estava na Universidade Brandeis, em Massachusetts. Malidoma economizou dinheiro suficiente para comprar a passagem para a viagem e, 1 ano depois, veio para casa e nos conhecemos. Fomos apresentados já como casal. Não nos conhecíamos e nos perguntávamos como íamos fazer a coisa acontecer. No entanto, uma das coisas que aprendi na iniciação com os anciãos foi como criar um espaço sagrado e construir uma relação íntima nesse espaço. Quando Malidoma e eu começamos a passar o tempo juntos, trabalhamos nessa questão. Na aldeia, as mulheres e os homens não dormem juntos. Apesar de dividirem a mesma casa, as mulheres dormem num setor, e os homens, no outro. Isso porque, para trazer a força deles à comunidade, eles precisam reconhecer a força de ambos os sexos. Precisam fazer brotar o melhor de cada um, de forma que, quando uma mulher vai ao encontro de um homem, não haja desequilíbrio. A primeira coisa que as pessoas querem saber quando falo nisso é como um casal consegue ficar junto. Respondo que, desde que mantenham sua criatividade e imaginação, as pessoas sempre encontram uma forma. Na época em que Malidoma veio para casa, eu dormia com sua mãe. Sua mãe e eu dividíamos a mesma cama. Você pode imaginar como era frustrante, para uma mente ocidental, a ideia de ser casado com uma mulher que dorme com sua mãe? Mas, para mim, o que era mais difícil era estar em um espaço sagrado com Malidoma, alguém que eu não conhecia. Era estranho. Então, entreguei a questão aos espíritos, para que a resolvessem. Só o que precisava fazer, toda vez que me sentia frustrada, era criar um espaço sagrado. Na aldeia, criamos um espaço sagrado pela simples formação de um círculo de cinzas. Depois, colocamos um pote de barro cheio de água no meio do círculo. Quem começa o ritual senta e espera pela outra pessoa. Quando esta chega, a primeira faz uma invocação. Quando invoca o espírito, automaticamente algo se destranca por dentro. Malidoma e eu éramos estranhos, mas cada vez que nos encontrávamos naquele espaço, era como se sempre tivéssemos nos conhecido. Em um contexto tribal, como não é o romance que orienta o casamento, os parceiros conhecem a verdadeira identidade um do outro.
Você conhece as forças e as fraquezas da pessoa com quem se casará. Dessa forma, não se pergunta, 10 anos depois, se casou com a pessoa certa ou com seu fantasma. As pessoas acham que, quando dizem sim uma vez, significa sim para sempre. Mas para o mundo tribal, não. Por isso, renovamos os votos constantemente, seja uma vez por ano ou quando outra pessoa se casa. Se um casal renova seus votos ao menos uma vez por ano, se é capaz de fazer rituais regulares para fortalecer sua conexão com o espírito e aceitar o espírito um do outro, seu casamento nunca enfraquecerá. Na comunidade da Gara, o casamento não é um assunto privado. Não representa apenas dois indivíduos se unindo. De fato, quando um casal se casa, é uma ocasião para outras pessoas renovarem seus votos e casarem-se novamente, ao mesmo tempo. Compartilhar o casamento é uma forma de cooptar o apoio das pessoas, quando começam a aparecer os problemas. No Ocidente, apesar de todo mundo gostar de frequentar casamentos, quando você liga para alguém e diz que está com problemas, ninguém quer aparecer. Mas, no tipo de comunidade que estou falando, quando as pessoas compartilham dos votos de casamento de um casal, sempre estarão envolvidas nas coisas que sucedem com elas. Quando chegam os problemas, serão as primeiras a aparecer. O casamento representa a união de duas ou mais tribos, duas aldeias ou, ao menos, duas famílias. Nesta grande escala, as duas pessoas que, de fato, estão se casando são um incidente menor. Assim sendo, sinto que as duas pessoas que se unem não o fazem somente para afirmar seu desejo de manter a tradição, mas também porque precisam desse relacionamento como um símbolo, uma parte de um sentido muito maior de conexão em sua vida. Deixe-me explicar de outra forma. Eu me apaixonei por meu marido depois que nos casamos. Nesse processo, foi importante a compreensão de que ele se casou não somente com alguém chamado Sobonfu, mas com todo um grupo étnico, toda uma família e uma aldeia. E que, no meio disso tudo, eu era importante. Mas minha importância estava no sentido maior da comunidade que o trouxe a mim. Essa compreensão, por seu turno, me fez ver que eu não podia personalizar meu relacionamento com ele. Não é uma relação minha, mas nossa, e o nós, aqui, não se limita a duas pessoas, mas se estende a toda a aldeia. Ao expressar seu compromisso com o casamento, o casal expressa um compromisso com o espírito, um compromisso com o ser, com a outra pessoa e com a comunidade em geral. A comunidade, por estar presente e compartilhar de seus votos, está fazendo o mesmo. Portanto, é mútuo. Um casamento é uma oportunidade, quase uma obrigação, para todos reafirmarem seus relacionamentos uns com os outros, com os ancestrais, com tudo à sua volta. Portanto, o casamento não é só um assunto entre duas pessoas, mas um evento com um propósito para todos na aldeia. Antes de um casamento, as pessoas que passaram pela iniciação com a noiva e o noivo dão ao casal sua bênção e encorajamento. Os anciãos também vêm dar sua bênção. Eles dizem que viajaram pela mesma estrada, que não foi totalmente plana, que existem obstáculos, mas que é assim mesmo. Ouvir dos anciãos que a estrada da intimidade não é pavimentada com pérolas e ouro e que se tem de trabalhar constantemente nela, ajuda a remover expectativas pouco realistas sobre o casamento. Em nossa cultura, para que um casal se case, é necessário desenvolver uma série de rituais. Por exemplo, depois da aprovação da união pelos espíritos, há o ritual de transferência das almas. Outro ritual une as duas almas. Um terceiro ritual une os propósitos das duas pessoas, porque, quando há um casamento, haverá um propósito compartilhado. Assim, por mais difícil que seja imaginar um casamento sem um dos noivos, a coisa funciona, porque o processo é todo baseado em espírito e ritual. Se houver um objeto para representar a pessoa ausente, algo que seja dela, então seu espírito poderá ser incluído no ritual. De fato, estará presente. Depois da longa celebração de casamento, há um ritual de boas-vindas, que funciona como uma ponte para incorporar a noiva na família do noivo. Assim, geral, o marido não vai logo morar com sua esposa, não há lua de mel.
Alguns dos membros da família da noiva ficam com ela para ajudá-la a integrar-se na nova casa. E as mulheres da nova família passam algum tempo com ela e a recebem no novo círculo, em que, de agora em diante, será cuidada e receberá todo o apoio que precisar. Na África, há troca de presentes antes do casamento. Esse aspecto da cultura africana é normalmente mal compreendido no Ocidente. Muitas pessoas veem isso como uma venda da noiva. A prática pode ter se tornado isso, em várias partes do continente, sob a influência do Ocidente e da modernidade, em lugares onde as pessoas estão desesperadas por bens materiais e perderam sua conexão com o espírito e o ritual. Os ancestrais faziam algo que as pessoas não compreendem mais. Algumas pessoas tentam tirar vantagem disso, da forma que puderem. Mas, na prática dragara, não se pode tirar vantagem assim. Usar o dote de um membro da família em benefício próprio traz morte à família. Algumas pessoas tentaram fazer isso e aprenderam a lição da maneira difícil, antes de morrer. Minha última visita à aldeia foi afetada pela morte de um rapaz que tentará vender a vaca que foi dada no ritual de transferência de alma de sua irmã. Quando ele descobriu que foi pego pelos ancestrais, chamou todo mundo para confessar o que tinha feito, em uma tentativa de se redimir. No entanto, era tarde demais. Ele disse que toda vez que olhava em volta, via seu fantasma acenando. Ninguém poderia ter imaginado que um rapaz tão adorado poderia ter sido tentado dessa forma. Não que desconhecesse o perigo, mas a tentação de uma viagem à cidade na Costa do Marfim simplesmente nublou sua capacidade de discernir suas responsabilidades. Quando uma mulher se casa, apesar de manter o nome de sua família e o transmitir para seus filhos, ela passa para a família de seu marido. Ou seja, somos matrilineares e patriarcai 3. Para que a noiva deixe sua casa, sua alma tem de ser transferida de sua família para a de seu marido. Isso é feito com o sacrifício de uma vaca. O animal é dado pela família do marido para a família da esposa. Sem esse ritual de transferência de alma, em geral a mulher encontra dificuldades em ficar com sua nova família. Seu espírito vai querer voltar ao local em que se sente em casa. Quando a família da esposa recebe a vaca, ela é abatida e deixada no telhado da casa, como oferenda ao espírito. Ali ela deve ficar por ao menos uma noite, para que o espírito venha alimentar-se. Ninguém poderá comer, até que o espírito esteja satisfeito. O espírito vem e inspeciona a oferenda. Ele decide, então, se o ritual foi satisfatório. Se não ficar satisfeito, no dia seguinte a carne estará estragada, isso significa que o sacrifício não foi feito da forma correta. Se, no dia seguinte, a carne estiver boa, é porque está tudo bem, que o espírito se banqueteou e todo mundo poderá comer. A carne é, primeiro, dividida entre as pessoas da família da esposa. Depois, parte dela é levada à família do marido. É sua responsabilidade dividir com o resto da aldeia. Depois que a alma foi transferida de uma casa para outra, há outro ritual que deve ser feito, para unir as duas almas. Todos os membros da família reúnem-se. Há uma invocação, chamando os espíritos para virem supervisionar a união. Se houver algum obstáculo, pede-se aos espíritos que limpem o caminho para o casal. Pede-se sua bênção e mais um olho para o casal enxergar, para ajudá-lo em sua vida diária. Um pote, feito para a ocasião, é trazido. As pedras de nascimento da noiva e do noivo são colocadas lá dentro. São as mesmas pedras que foram escolhidas por eles durante os rituais de audiência, antes do nascimento. Além disso, potes contendo o remédio de cada um são abençoados. Então, todos os presentes oferecem uma prece ao casal. Depois disso, coloca-se água no pote com as pedras. Algumas vezes, são adicionadas sementes ou raízes. O pote, então, é levado para o altar da família do marido. Ali ficará para o resto da vida do casal. Na minha aldeia, as pedras do meu casamento com Malidoma estão no quarto de cura. Quando um de nós morrer, um ritual de separação permitirá que as pedras sejam retiradas,
e a pedra daquele que morreu será colocada dentro ou sobre seu túmulo. Esses são alguns rituais associados ao casamento em nossa cultura. Existem muitos outros. Quando as pessoas dizem que se casam para ter filhos, é uma declaração muito limitada. Não leva em conta que os dois espíritos têm seus próprios propósitos superiores. Se um casal se casa somente para ter filhos, arrisca-se a não cumprir seus próprios propósitos e esse fracasso é transferido à criança. O que quero dizer é que, se duas pessoas casadas não admitem que têm um propósito mais elevado a cumprir e limitam seu casamento apenas a ter filhos, elas deixam seu propósito dormente. Quando as crianças chegam, os pais compreendem que existe algo que não conseguiram realizar e esperam que seus filhos o realizem por eles. Isso deixa todas as expectativas dos pais sobre a criança e não lhe dá a oportunidade de tomar seu próprio propósito em suas mãos. Pais que pensam que seu único propósito é ter filhos, depois que as crianças saem de casa, muitas vezes, têm dificuldades em continuar juntos. Na nossa aldeia, a poligamia é permitida. Não é vista como adultério, porque não é escondida e é adotada somente com a aprovação da esposa. Cabe a ela decidir se quer outra mulher na casa. Uma segunda esposa entra na família como em qualquer outro casamento. Muitas mulheres escolhem isso para trazer mais energia feminina para a casa e torná-la mais alegre. Minha tia escolheu ter várias outras mulheres com ela. Isso não é considerado como perversão. É uma atitude que a mulher toma quando se sente alegre em seu relacionamento e quer trazer outras mulheres para dividir essa alegria com ela. Algumas vezes o homem não quer múltiplas esposas, quando sabe que não será capaz de sustentar a intimidade com mais de uma mulher. Para manter um casamento saudável, a coisa mais importante é honrar a relação. Vê-la como algo guiado pelo espírito. O segundo passo é reconhecer a alma do outro, reconhecê-lo não apenas como ser humano, mas como espírito que escolheu um corpo para habitar. E, por meio de rituais, unir essas almas. Talvez os casais no Ocidente pudessem usar em seus rituais objetos significativos que têm desde a infância, que se tornaram sagrados para eles, e com a presença dos parentes ou de amigos, unir todos esses objetos sagrados em um pote ou cesta e, depois, mantê-lo em um espaço reservado da casa, como um altar. Poderia ser mantido em um quarto de dormir ou em algum lugar da casa onde ambos têm acesso. As pessoas poderiam usar esse local especial para tirar forças, especialmente quando as coisas ficam difíceis. Elas poderiam sempre voltar a essa fonte, estar em contato com um tempo anterior aos problemas, e realmente tirar energia disso.